Bom dia, galera. Beleza? Vamos começar mais uma live. Começando nossa semana. Essa semana vai ser mais curta. E tem um feriadão aí na sexta. Então, vamos começar. Como eu falei a semana passada nas lives, essa semana a gente vai trabalhar com carga, para vocês entenderem também como é que é a dinâmica de carga, igual vocês sempre vêm fazendo. Então, faça uma semana mais leve, né, inicial, e uma semana mais pesada, para a gente começar, para vocês entenderem como é o processo de melhora quando a gente começa a ter uma melhora no treinamento, melhora na dor, e aí a gente começa a progredir as cargas. Então, hoje a gente vai fazer com duas peças de 20, né, com dois pesos de 20. Nós vamos fazer todos os exercícios usando esse implemento, né, quando for usar, peso. Deixa eu só colocar aqui a, minha, a minha cola. Então, é um processo que a gente começa sempre pensando em sempre pensando em melhorar essa dinâmica. Beleza? Então, o processo vai ser sempre assim. A gente começa com cargas mais leves e depois vai progredir. Então, a gente vai começar com um trabalho de mobilidade, o corpo inteiro, já com estabilidade, porque a gente vai pegar carga, então já começa um pouquinho mais forte. E aí, gradativamente, a gente vai progredindo para um processo mais de carga mesmo. Beleza? Então, esse primeiro bloco é mais tranquilo. Nós vamos fazer ele sem descanso. Nós vamos começar com o trabalho respiratório, como a gente sempre faz. Então, barriga para cima. Estabiliza bem. Lá em cima. Acha a posição neutra. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Muito bem. Vamos trabalhar agora o aranha. É uma excelente estratégia para a gente trabalhar a mobilidade do quadril. Então, não passa a frente. Abro. E voltamos. Agora um trabalho de mobilidade quadril. Então vamos agora um trabalho de mobilidade um pouquinho mais dinâmico. Então subo o quadril, estabilizo e vou tirando a perna aqui, ó. Sempre estabilizando. A ideia aqui é trabalhar uma mobilidade quadril e estabilidade de quadril. Como a gente vai fazer um trabalho de quadril mais forte hoje, então preciso que o quadril esteja bem estável. É um trabalho que a gente vai fazer que vai precisar exigir um pouquinho um pouco do quadril, um pouco mais do que as outras estruturas. E agora a gente vai fazer um trabalho de estabilidade já na prancha lateral. Então, fico na posição. Se você estiver começando, você pode fazer aqui. Se você estiver já um pouquinho mais avançado aqui, se não, aqui, estabiliza e segura. 6 respirações também. E desfaz. Lembrando sempre, como eu venho falando em todas as lives, a prancha lateral você não empurra para cima, você se empurra para frente. Então você faz esse movimento. Ou aqui, a mão aqui, ou aqui, tanto faz.
Muito bem. E aí, como eu falei, esse bloco, que é um bloco, a gente vai usar ele como aquecimento, então a gente vai fazer sem descanso. Eu vou lá em cima. Aranha. Ou a ponte. A mesma coisa, controlando bem a dinâmica. Quando o joelho está subindo, você está soltando ar. Quem não consegue, pode ficar só na posição aqui ou fazendo o movimento ou aqui, ó, tá? Vai dar na mesma. A diferença é a intensidade do exercício, mas dá na mesma. Prancha lateral, estabilizo, peito para cima, estabilizo, subir e fico. E faço. Do outro lado. Joguei lá na frente, estabilizo, tiro. E desfaço. Muito bem. A última. Estabilizo bem. Acho uma posição neutra aqui. Que seja confortável aqui no meu quadril e minha lombar. E faço o movimento. A respiração. Muito bem. O aranha, como já falei, é uma excelente estratégia para a mobilidade de quadril. Os exercícios mais completos para quando você pensa em melhorar a mobilidade e o alongamento da musculatura do quadril. A ponte. E desço controlando. Muito bem. Agora a prancha lateral. Estabilizo, jogo lá em cima e seguro. Na hora de descer, a mesma coisa. Não desce reto. Joga o quadril para trás, ó. Joga a bunda para trás, sentando. E aí você vai ver que essa dorzinha que aparece quando você está descendo não vai aparecer. Tanto para subir como para descer.
e descer. Muito bem. Finalizamos o primeiro bloco. Um minutinho de descanso. Esse bloco a gente usou a trabalho de mobilidade, estabilidade, para aquecer o corpo, já preparar o corpo para o segundo bloco, que a gente já vai pegar carga no segundo bloco. Então, já é um trabalho que a gente, como a gente vai jogar as cargas para cima, o abdômen tem que estar já ativo para que a gente não sinta nenhum desconforto quando estiver fazendo os movimentos. Então, vou fazer os movimentos sem peso, para vocês entenderem, e depois eu faço com as cargas. Tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um trabalho de pré e semi-ajoelhado. Então, eu vou fazer com carga, vocês vão fazer aqui, ó, igual a gente fez da última vez. Vou jogar o bumbum para trás, ó, e estendo o braço. Jogo o bumbum para trás, o braço. Trabalho bem forte de quadril, mobilidade de quadril e associando, jogar os braços para cima. Tá? Esse vai ser o primeiro. Depois vamos fazer o dead bug, que a gente já vem fazendo. Que é isso. Bem forte, estabiliza bem o tronco. Excelente estratégia para a gente trabalhar o abdômen, o corpo como um todo. E desce. E por último, não menos importante, o single leg, que a gente já vem fazendo nas lives também, que é estabilizar, vai e volta, controlando a carga. Você pode fazer segurando na parede, pode fazer com bastão, um cabo de vassoura. A ideia é estabilizar bem o quadril, para você fazer uma mobilidade de quadril controlada, sem derrubar a garrafinha. Tá? Então a gente vai fazer esses 3 exercícios. E aí eu vou fazer com carga os 3. Tá? A dinâmica do primeiro é que eu vou fazer mais ele estável. E vou deixar para fazer essa dinâmica no segundo bloco, no terceiro bloco. Tá? Então, sem mais delongas, espera aí que eu esqueci a carga. 2 minutinhos. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer o press com a carga 16. Então, trago a carga para cá, estabilizo bem, subo. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. E a última. Muito bem. Essa é a primeira. Estou fazendo com a carga mais leve do que a última vez. Porque a gente está jogando muito carga para cima, nos treinos do campeonato. Então, se eu exagerar, né, posso machucar o ombro. Então, a gente dosa a carga. Estabiliza. Lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora o single leg. Estabilizo. Controlo a carga. Não tento descer com a carga. Isso é um dos maiores erros que a gente faz. É pensar em descer a carga. Na verdade, pensa só em jogar o quadril para trás, porque a carga vai automaticamente. Esse lado é tranquilo, só que esse lado aqui é o lado da minha lesão. É um lado que eu tenho que pensar um pouquinho mais no movimento para fazê-lo de forma correta. Por causa da minha lesão no tornozelo. A última.
Então tá aí, galera. Primeiro bloco, vamos dar o texto de segundo descanso. Primeiro bloco, press, dead bug, single leg. Aqui a gente está pensando em força e estabilidade ao mesmo tempo. Quando eu faço o single leg, estou trabalhando estabilidade do quadril que está no chão, trabalho força do glúteo que está no chão, com a perna no chão, trabalho o arco plantar do pé. É importantíssimo você desenvolver essa garra para estabilizar o pé no chão, para melhorar essa pisada. O dead bug, você trabalha o abdômen, o corpo como um todo. É um exercício que é muito usado na reabilitação de coluna. E o press semi-ajoelhado, a gente está trabalhando força de ombro, né? Mas também está trabalhando o core. Você ficar nessa posição com duas cargas de 16, seu abdômen tem que estar ativo, tem que estar forte, porque senão a carga, você não consegue ficar na carga. Tanto que quando a gente começa com os alunos, a gente começa só com a carga aqui, ó. A gente não tem movimento, é só isso aqui, ó. Não faz mais nada. Por quê? Primeiro desenvolve o tronco e depois o resto. Beleza? Vamos lá de novo. Press. Vou começar com a esquerda. Muito bem. 20 quilos é bem desafiador para fazer o dead bug, mas você sente, eu até brinco que o dead bug é o exercício que é ótimo para a memória. Você faz hoje, daqui a 4, 5 dias você ainda está lembrando dele. E está doendo ainda o abdômen. Muito bem. 6 repetições. Muito bem. Descansa um pouquinho. Galera, não deixa de curtir a live, compartilhar e seguir o perfil para não perder, hein? E se você está chegando hoje, você pode encontrar todas as outras lives que a gente vem fazendo desde janeiro. Vai encontrar lá no YouTube, no nosso canal, que é Centro de Reabilitação e Treinamento Axioma. Você entra lá, que tem todas as lives desde o início, então se você ainda está com muita dor ainda, segue desde o início, para você pegar toda a primeira base ali, do treinamento respiratório, trabalho de mobilidade, estabilidade, para você chegar nesse nível aqui. Tá? Então, quem já está mais tempo já viu que a gente vem progredindo ao longo do tempo, mas eu sempre vou progredindo e regredindo, para vocês entenderem como é que é a dinâmica. Vamos lá para a última. Cruzar o pé agora, trocar o pé. Pronto. Finalizamos o press. 16 quilos.
Para homem é uma carga tranquila, mas mesmo assim você pega dá uma iniciada. Muitas vezes eu começo com 16 no meu treino, vou 16, 20 e 24, vai ir progredindo. Mas é uma carga boa. Você sentir a dinâmica. Já para esse exercício aqui, 20 quilos é uma carga ótima, é uma carga pesada. Mas é uma carga boa. Mas tudo é um processo de treino. Por exemplo, a minha esposa, a gente compete, e a minha esposa, ela treina, ela compete com esse 16. Ela fica 30 minutos com essa carga sem botar no chão, só fazendo movimento. Então, tudo é treino. Se você treinar, você consegue fazer coisas que você duvidava. Você duvida. Inclusive, a gente duvidava de ficar tanto tempo com a carga na mão, fazendo movimento. É tudo questão de treino. Você treina, nosso corpo faz coisas maravilhosas. Inclusive se autocurar. Olha, esse lado já começou a instabilidade. Tem que melhorar o arco plantar, fazer o processo de garra, para não perder o equilíbrio. Como já falei, esse lado aqui, eu tenho uma lesão no tornozelo, meus ligamentos foram rompidos quando eu competia, quando eu jogava futebol e lutava jiu-jitsu. Então, mesmo eu treinando, fiz fisioterapia há muito tempo, eu ainda tenho essa instabilidade. Claro que eu treino direto, já foi pior, mas em alguns exercícios ele aparece. O single leg, os agachamentos laterais, ele aparece esse déficit. Então, desse lado aqui, ó, sai tranquilo. Desse lado, ó, eu tenho uma leve instabilidade, ó. Meu joelho fica balançando, porque minha perna fica aqui, ó. Isso é da lesão. Mas é uma lesão que eu não sinto mais como de vez em quando eu exagero na corrida, quando eu exagero nos treinos, aparece, mas aparece pouco. Então, a vida que segue. Beleza? Nós finalizamos o segundo bloco. Vamos dar a respirada para a gente começar o outro bloco. Como já falei, essas peças são diferentes, porque isso aqui são peças de competição. Na Kettlebell Sport, que é esse esporte aqui, existe um esporte mundial dessa modalidade e a gente compete. Por isso que eles são coloridos. Cada cor corresponde um peso. Então, amarelo é 16, o roxo é 20, aí 24 é verde, tem o 32 que é vermelho. Então, são modalidades que a gente compete. Bem desafiador, mas é muito interessante. E aí, ó, a gente vê, por exemplo, eu já tive dor lombar e fico com 12 minutos com uma peça sem jogar, sem botar no chão. Então, a gente tem como a gente ter uma vida saudável depois de ter uma dor lombar. Eu sou o caso, uma prova viva disso. Porque eu consigo competir com a carga, a dinâmica é muito intensa. Eu jogo 24 quilos para cima. Já tem um estudo biomecânico num cara que é competidor também. Ele viu que a gente joga mais de 1 tonelada para cima durante juntando, né, a quantidade de vezes que a gente faz o movimento. Então é bem desafiador, mas é bem interessante para você provar. A gente prova que nosso corpo ele se adapta. Então eu faço os movimentos e não sinto dor. Às vezes, quando eu exagero no movimento, sim. Quando eu erro o movimento, aí eu sim, mas é uma leve dorzinha que fica ali durante ali uns 6, 4 horas e depois passa. Mas não é uma dor exacerbada que eu sentia antes. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o agachamento, vamos fazer a prancha frontal, tocando na frente, como a gente já fez. Eu vou mostrar. E o lunge lateral.
Então, o agachamento vocês vão fazer com o braço lá em cima. Então, estabilizei lá em cima, a gente já fez esse exercício aqui, dessa forma, várias vezes. Para que serve? Para estabilizar a torácica, os braços lá em cima. Se você tiver um bastão, você pode segurar o bastão. E aí, o que você faz? Agachou, controlando. Tá? A dinâmica é que você não deixe o seu braço tá aqui, ó. Aí, quando você agacha, você faz isso, ó. Tem alguma coisa errada na sua dinâmica. Então, ó, fica o tempo todo para cima. Se está fazendo isso aqui, é porque você está projetando demais o quadril para frente. Tá? Então, fica a dica. Então, esse exercício, depois a prancha frontal, que a gente já vem fazendo. Quem tiver dificuldade, pode fazer ela estática, não tem problema. Mas quem tiver um pouquinho mais avançado, nós vamos fazer aqui, ó, tocando na frente, 6 repetições. E por último, nós vamos fazer o lunge lateral, que a gente já vem fazendo também uma excelente estratégia de mobilidade e força do quadril, somente na parte propulsora, que é a parte de lateral aqui. Então, essa é a dinâmica. Ó, quem tiver dificuldade pode abrir uma base menor, não tem problema, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alternado. Então, faço um, faço o outro, tá? Deixa eu fazer um pouquinho para cá que eu saio da tela. Então, faço um, faço o outro. Então, a gente vai fazer essa dinâmica. No meu caso, eu vou fazer o thruster, que é o agachamento jogando para cima. Depois da prancha frontal, vou fazer junto com vocês a mesma. E o lunge lateral, eu vou trazer a carga para cá. Aí eu vou fazer com a carga 2 de 16 aqui, ó. Então, vou fazer a mesma dinâmica, só que com as duas cargas aqui. E aí nós vamos fazer 6 repetições de cada. Por que 6? Já expliquei lá na frente, lá atrás. A gente faz 6 repetições porque a gente está no início de trabalho. E gradativamente a gente vai aumentando, passa para 8. Depois a pessoa se sentir confortável para 10. E aí quando chega em 10, 12, a gente já faz as metodologias de treino, sabe? Os drop set, faz o que está na literatura. Entendeu? Por isso que 6 repetições. Então vamos começar com o thruster. Vamos fazer com 20. 6 repetições. Vamos lá, galera. Não sai. Bora, manda, compartilha com alguém que precisa, tá? Dá o dedão no like e segue o perfil para não perder as próximas lives. Então vamos começar. Vou trazer aqui para o rato, que é essa posição. Estabilizo, agacho, jogo lá em cima. É meu quadril que faz a maior parte da força. O braço é só alavanca. Muito bem. Prancha lateral. 6 repetições também. Muito bem. Agora o lunge lateral. Como falei, vou trazer para cá e vou fazer o movimento. Bem desafiador também. E segura. Esse bloco é o último. Por ser mais puxado. Exige muito. Vamos descansar 1 minuto. E vamos repeti-lo. O thruster
que é esse, agachando e jogando para cima, é um excelente exercício para quando você está sem tempo de treinar, em pouco tempo, tem meia hora só de treino, e aí você quer fazer um treino rápido, o corpo todo. Um dos exercícios é o thrusting. Às vezes já aconteceu de eu ter meia hora para treinar, porque aqui a dinâmica não para, e aí eu fazer só ele, e mais um outro exercício que é o TGU, que é o levantamento turco. Ele é muito desconhecido para a maioria da galera, um dia eu vou mostrar ele aqui. E você faz saindo do chão, deitado, em pé, com a carga, e depois volta. E aí é muito desafiador também, e é excelente. Eu fiz fazer os dois, e pronto, em 15 minutos já está morto, já treinou o dia. Beleza? Não importa nem a quantidade de tempo que você treina. Que a galera quer treinar 2 horas, 2 horas. Ninguém treina 2 horas. A não ser que o cara esteja treinando abaixo da capacidade dele. Se ele estiver treinando certinho, com as cargas corretas, ele não vai até. A não ser que seja um aeróbico também, aí beleza. Vai treinar força. Eu treinei 2 horas na academia de força. Mentira. Enrolou mais. Vamos para a prancha. Estabilizo. Lunge lateral. E muito bem. Finalizamos. Mais um bloco, mais uma série. Vamos para a última série. Ver o quanto que esse treino ele é mais curto. Por quê? Porque a gente não está descansando como a gente descansa normalmente. Também que a gente faz descansa, faz descansa. E aí, são 34 minutos, 35 minutos de treino. E a gente já está finalizando. Por quê? Porque a gente deu uma dinâmica maior. Aqui, a gente poderia encaixar, e vai ter em breve, vou mostrar para vocês, um trabalho de potência dentro do treinamento. Então, entraria mais um bloco de treinamento. Aí daria 50 minutos de treino, 45 a 50 minutos de treino, tranquilo. Tá? Mas não em breve a gente vou botar trabalho de potência, um bloco para vocês entenderem. Que é a forma que a gente trabalha aqui é essa. E ainda a gente ainda está no processo que a pessoa ainda não está preparada para a potência. Quando ela estiver preparada, a gente vai começar. Beleza? Estão comigo? Essa terceira vai ser desafiadora. Meus braços já estão queimando. Mas essa é a dinâmica. E isso realmente é um treino de força. Ó, um treino curto e eu já estou com a musculatura cansada. Então, outra dica. Você não precisa fazer 200 exercícios dentro da academia. As pessoas ficam o dia todo, passam o tempo todo, a manhã toda fazendo exercício. Não existe. Você está com a carga muito abaixo. Então, por isso que você não há necessidade. Eu tinha uma aluna lá, que ela, na sala de musculação, que ela uma vez me falou que estava repetindo os exercícios. Ela fazia 3 de cada, todos os aparelhos de perna, e voltava de novo e fazia tudo de novo. Eu falei, não, tá errado. Tá errado. Ela, não, eu falei, não, tá errado, vamos marcar. Marquei com ela. No sexto exercício,
que a gente fez no dia que a gente marcou, ela cansou. Sai de Goiânia, não aguento mais. Por quê? Porque ela estava treinando realmente a capacidade dela, estava treinando da forma que ela tem que treinar. E não botar 10 quilos no leg press e fazer, isso é melhor ficar em casa. Então vai para academia, tem que treinar, treina direito. Que é assim que o corpo se adapta. Ele se adapta num desconforto, igual eu estou sentindo aqui agora. É no desconforto que a gente se adapta. Se você for para academia e sair de lá, mulher, por exemplo, sai lá com os cabelos normal ainda, tá errado. Você tem que sair descabelado, mesmo eu que não tenho cabelo. Beleza? Vamos lá na última. Muito bem, galera. Esse foi o treino de hoje. Vamos fazer agora a volta calma. Viu tanto que eu fiquei fadigando. Então vamos fazer o gato. Puxar pelo nariz. Solta pela boca. Agora vamos fazer a posição da criança. Quem tiver dificuldade, pode fazer aqui ou aqui, tanto faz, tá? A ideia aqui é relaxar bastante. Testa no chão, respira. E esse aqui, ó, a galera que sente dor quando flexiona o quadril para frente, faz essa respiração aqui, ó. A última, e vai relaxando. Solta o ar todo e relaxa. Muito bem, galera. Então, estamos finalizando a primeira live da semana. Quarta-feira tem de novo, nessa mesma dinâmica. Nós vamos fazer a mesma, trocar alguns exercícios. Vamos fazer a mesma dinâmica de carga, porque essa semana é a semana de carga. Beleza? Então, obrigado a todos. Boa semana. E a gente se encontra na quarta-feira. Fui.